Eu vou fazer a leitura do Salmos 1 nos 3 idiomas para a gente iniciar a nossa aula. Ok, irmãos? Então, vou começar aqui, ó. Salmos, né? Então, Salmos 1, quem quiser acompanhar, depois tenta acompanhar também nos outros idiomas. Salmos 1. Salmos 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em inglês agora. Psalms 1. Blessed is the man who walks not in the course of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by trees of water, that yields its fruits in its seasons, and it leads us not to wither. In all he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will stand not in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Amen. E Salmos 1. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar com pecadores, ni se sienta a conversar com blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Esse hombre es como um árbol plantado junto a los arroyos, legado el momento de su fruto, y sus hojas no se murchan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se leva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte en el juicio en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Amém. Então, nos idiomas aí mais falados aí que nos cercam, em inglês e espanhol. Compartilhei com os irmãos, que é o que eu vou fazer no momento posterior, serve como treinamento, como estamos entre amigos aqui. Então vamos voltar para a nossa aula, né? Então, lição 11, a origem dos conflitos e os meios para vencê-los, isso vai estar lá em Tiago 4, de 1 a 10. Vou começar com uma oração e a leitura do texto. Pai amado, Pai querido, a Ti te damos graças, Pai, porque o Senhor é bom, sempre ouve as nossas orações, sempre está conosco. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, Pai, que não tem fim. Como é bom estarmos reunidos aqui nesta manhã, em meio aos irmãos, em meio aos amigos, para conversarmos sobre Tua palavra, trazermos ideias, Pai, debatermos sobre assuntos, Pai, do Seu interesse, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém e amém. Então, agora sim, fazendo a leitura do texto da aula, vamos ler aqui Tiago, capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias aí, Tiago 4. Tiago 4, de 1 a 10. Então, o texto diz o seguinte: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras.
Nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém. Então, como introdução da nossa aula, abordaremos nessa lição conflitos que vivemos, seja nos ambientes que nos cercam, então no ambiente que nos cerca, que nós vamos chamar de conflitos externos, seja nas relações interpessoais, conflitos internos. Então, na nossa aula aqui, quando nós citarmos ou falarmos conflitos externos, estaremos falando das coisas à nossa volta. Sejam crises, problemas e assim por diante. E os conflitos internos, problemas tanto intra como interpessoais, o que está dentro da gente e o relacionamento com outras pessoas. Filhos, esposa, no ambiente de trabalho, na sociedade de uma maneira geral. Então, esses conceitos são importantes. Então, já estudamos duas forças que contribuem para os conflitos: a língua descontrolada e a sabedoria terrena. Então, a carta de Tiago, como a gente vem estudando nas últimas lições, então verificamos que foi a carta escrita por Tiago, irmão de Jesus. A carta, até mesmo na Reforma Protestante, foi até chamada de carta de palha, que era algo superficial, mas percebeu-se a importância dessa carta por ser uma carta prática, onde podemos aplicar no nosso dia a dia. Então, Tiago começa dizendo que está escrevendo a carta para os judeus que estão na diáspora, na dispersão, e, em cima disso, nós trabalhamos diversos temas. Vamos nos lembrando aí, falamos sobre provações, sobre tentações, sobre a questão das obras, então a relação do que Tiago fala sobre a fé sem obras e o que Paulo fala da fé sem obras. Falamos sobre o poder da língua e a comunicação. A irmã Vera, na última aula recente, falou sobre sabedoria, que é a sabedoria terrena, a sabedoria que vem do alto, sabedoria divina. Que é a sabedoria terrena, nós vimos que ela é animal, demoníaca, ou seja, que está muito relacionado às experiências da carne. E esses são dois pontos que eu coloquei aqui. Então, essas forças contribuem para os conflitos. Seja o poder da língua, a língua descontrolada, seja também essa sabedoria terrena. Então, vocês vão lembrar que a sabedoria, o que são? São as experiências que temos, e a sabedoria terrena, que Tiago fala aqui, é justamente essa experiência da carne, que ele chama também de animal, chama de demoníaca. E que vamos ver ao longo da aula que quanto mais a gente consegue abrir mão do que a carne oferece, dos desejos da carne, e alimentar mais o espírito, estaremos mais fortalecidos em espírito. E o capítulo 4 começa com uma pergunta: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Então fica essa pergunta já, que foi muito pertinente à época, e é pertinente até os dias de hoje. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Daí vamos falar aqui da origem dos conflitos. Então, Tiago revela que as guerras e contendas entre nós vêm das paixões que lutam dentro do nosso próprio coração. Então, por isso, o próprio Provérbios fala tanto em que mantemos limpos ou temos que cuidar do nosso coração. Então, os conflitos externos são reflexo de batalhas internas.
Tá? Então, a gente vai falar mais, fazer mais abordagem dessas batalhas que chamamos de internas, seja intrapessoais como interpessoais, mas não dá para deixar de abordar aqui também os conflitos externos, ou seja, tudo que a sociedade, o mundo viveu nesse período de conflitos. Tá? Porque, bem ou mal, a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. Os conflitos entre as pessoas são muito parte dos meios ou dos problemas que aquelas pessoas estão vivendo naquele dado período. Para quem gosta de algumas séries do Netflix, né? Então tem séries já do passado, aquela série Walking Dead, quem já ouviu falar do Walking Dead? Né? Que são as séries dos mortos-vivos. A outra série, Lost, quem já ouviu falar de Lost, que é uma série mais do passado. Tem umas mais recentes, que é The Rain, que é uma chuva ácida que cai e contamina a terra. O que essas coisas têm em comum? Se vocês repararem, o que dá audiência não é o que ela apresenta, morto-vivo, está preso numa ilha, é justamente as relações interpessoais, as relações entre as pessoas, as dinâmicas entre as pessoas, que aquele problema vai permitir com que se faça. É disputa por comida, é disputa por poder, é disputa nos relacionamentos, é problema conjugal, é problema com os filhos. Né? Então, isso, na verdade, que é o grande atrativo dessas séries. Né? Então, acaba que o morto-vivo, a ilha, vai ficando de lado, vai ficando para trás. Né? O que realmente se dá ênfase é nisso daí. Tá? Ou seja, conflitos externos, fruto de conflitos internos mal resolvidos. E daí aqui eu coloquei, tipo de exemplo aqui, alguns conflitos externos. Não sei se vai dar para ler, mas alguns deles eu vou lendo aqui, né? Então, reparem só. Eu coloquei aqui algumas crises mundiais desde 1889, né? Que é 1889, no período do Brasil República, né? Então, para não puxar muito para trás, período do Brasil República. Alguns problemas que nós já tivemos, ó. De 1899 a 1902, a Guerra dos Boers, que foi uma guerra na África do Sul, tá? Que foram diversos conflitos. Tivemos de 14 a 18 a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, o mundo, uma guerra que envolveu praticamente todas as nações. De 1918 a 1920, a gripe espanhola. Então, uma pandemia que matou milhões de pessoas. E muita gente, quando nós tivemos a pandemia, achamos que fomos os primeiros a estarmos passando por isso. Tivemos a gripe espanhola. A Grande Depressão, 1929, que foi um colapso econômico global na Bolsa de Valores de Nova York, 1929. Nesse período aí eu posso falar com orgulho. Minha avó, que está em São Paulo lá, um beijo para minha avó, eu vou mandar o link para ela. Ela vai fazer esse ano 102 anos. Ou seja, ela nasceu em 1923. 1923. Ela viveu boa parte daqui para baixo do que aconteceu, né? 39 a 45, a Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria, de 47 a 91, tá? Então a tensão nuclear, que tinha um medo constante entre Estados Unidos e União Soviética de se lançar bomba atômica e se destruir o mundo como um todo. Né? Então a crise do petróleo em 1973, né? O mundo praticamente parado por falta de energia. A queda do Muro de Berlim em 1989, que marcou também o fim dessa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Tá? E aqui, pós anos 2000, né? Então a gente colocou aqui, eu coloquei os atentados de 11 de setembro de 2001, para quem lembra, né? As Torres Gêmeas. A pandemia do Covid-19, tá? De 20 a 22, quem se lembra aí, né? Esses termos, que às vezes caem no nosso esquecimento: lockdown, morte, economia em colapso. Além de, é claro, junto com tudo isso, desastres naturais, furacões, terremotos, tsunamis, acidentes aéreos. Ou seja, a gente vê que o mundo, ao longo de toda a história, vem e vive esses conflitos internos que afetam o nosso relacionamento. Daí aqui eu fiz um paralelo aqui, ó, entre a gripe espanhola versus o Covid. Né? Então as pessoas, nossa,
é a primeira vez que isso está acontecendo. Por que isso está acontecendo com a nossa geração? Espera aí, vamos voltar para a história aqui, ó. Olha a gripe espanhola lá em 1920. Ó, crianças de máscara, o jornal noticiando da mesma forma, os leitos dos hospitais, uma reclamação que se tinha principalmente das mães de crianças menores. Eu não aguento mais esse negócio de home office, é o marido em casa, é o filho estudando em casa. Por que a nossa geração está passando por isso? Olha ali, ó, na mesma época, como é que era o ensino. As professoras chegavam com as pastinhas nas casas, entregavam, está aqui a matéria da semana, do mês, entregava a pastinha e o aluno tinha aula em casa, já lá na década de 20. E aqui, como é que foi agora, recentemente, com Covid, quem se lembra aí, né? As crianças tendo aula no computador. Da mesma forma, né? Ó, a história não se repete, mas rima. Foi esse Howard Marks, que é um economista, que falou que, reparem só, né? Eu gosto e estudo mercado financeiro, né? Então, uma foto da crise de 29 e ali o gráfico da Bolsa de Valores em 29. Então, uma desvalorização de quase 60% da riqueza mundial. Bilhões foram perdidos nesse dia. Olha só que a comparação, 2001 com as Torres Gêmeas, mesma coisa, crise do Covid-19, mesma coisa. Então, a Bolsa de Valor em queda, o mundo vai acabar, vai colapsar e as coisas se retomam aí depois da ordem restaurada. Então, fica essa frase, né? Então, a história não se repete, não vai ser a mesma coisa, mas rima. Né? Ou seja, a gente pode usar as experiências passadas para o que vai acontecer no futuro. Trazendo para o nosso Brasilzão aqui, né? Desde a República, também. Ó. Então, tivemos proclamação da República, que bem ou mal, tivemos caos e mudança no sistema. Tivemos aqui a Revolta da Armada, antes do ano de 1900. Revolução de 30, que foi o fim da República Velha. Período do Estado Novo, que foi a ditadura de Getúlio Vargas, de 37 a 45. Crise da dívida externa dos anos 80, né? O Brasil quebrado, a inflação explodindo, de mais de 1.000 e poucos %. Quem se lembra aqui vai denunciar a idade. Quem se lembra aqui de pegar aquela nota de 1.000 cruzeiros, pegar a nota no dia seguinte, ir lá na padaria para comprar um chiclete e falar, não, isso não dá mais. Quem se lembra de entrar no mercado, eu era criança, e está sendo a remarcação, né? Você ia correndo, pais recebiam o salário, e você ia correndo no mercado, porque estava lá o cara remarcando os preços. Então você corria, corre lá, eu corria, desviava do cara, ia lá na frente para pegar alguma coisa antes dele remarcar o preço. Então, esse foi esse período. Depois, 90, o Plano Collor, confisco da poupança, país em desespero. A memória curta, tivemos problemas, né? Não vamos entrar em política aqui, né? Mas Plano Collor em 90, né? Confisco da poupança, país em desespero, coisas recentes aí. Crise energética no apagão de 2001, tá? Então o Brasil apagando as luzes, né? Crise política do mensalão em 2005, corrupção explodindo na TV, o impeachment da Dilma em 2016, né? Então o governo derrubado, e as crises climáticas e ambientais, né? Que já se repetem e repetiram aqui no Brasil. Tá? Então, seja os incêndios, as enchentes, né? Como foi a enchente do ano passado, aquela do Rio Grande do Sul, foi um colapso grande, uma tristeza muito grande que atingiu praticamente o Rio Grande do Sul inteiro, que foi uma operação chamada de Operação Taquari. Então, só para essa crise aí foram alocados mais de 12 bilhões de reais em apoio à calamidade. Deslizamento de terra, como foi o caso de Petrópolis, Teresópolis, que de forma recorrente acaba acontecendo. Tá? Ou seja, em resumo desse ambiente que nos cerca, vocês podem me responder, estaremos longe de crise daqui para frente? Daqui para frente nada mais vai acontecer. Verdadeiro ou falso? Então nós tivemos, o Brasil ele é especialista em crise, em problemas financeiros, políticos, econômicos e naturais. O mundo da mesma forma. Então passamos por diversos conflitos e infelizmente, eles não vão acabar, vão continuar. E o que a Bíblia nos fala?
do princípio das dores, vão se intensificar, inclusive. Né? Então, o que o princípio das dores fala? Né? Que quando a mulher está se aproximando do parto, o que vai acontecendo? As dores elas vão aumentando em intensidade e diminuindo em intervalo de tempo. Tá? Então, princípios das dores diz isso aí. Quando estiver próximo de Jesus voltar, problemas que a gente já vem acompanhando vão aumentar em intensidade e diminuir em espaço de tempo. E por que o professor, eu vim para a aula hoje para sair um pouco melhor e o professor está fazendo terrorismo com a gente? Não, porque como eu coloquei o título, né, do cristão anticrise, a gente tem que estar pronto para o que vai acontecer. Então o irmão não vai sair, vai bater o carro, vai falar, o que vai acontecer comigo agora? Não tenho o que fazer. Então a estatística mostra o número de acidentes de carro no trânsito. Então ter um seguro de carro já deixou de ser um luxo, uma necessidade para o que a gente vive no dia a dia. E a capacidade de suportarmos e nos adaptarmos às crises da mesma forma. Então vimos aqui toda a República do Mundo, do Brasil, e ainda trouxe aqui um exemplo bíblico também de crise. Está lá em Gênesis 41, né? Então José interpreta os sonhos do faraó. O que José interpretou do sonho do faraó? O faraó falou que sonhou, né? Então ele tinha 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 vacas gordas eram 7 anos de prosperidade e 7 vacas magras, 7 anos de escassez, né? De crise no Egito. Pois é, então a irmã está falando aqui que em Eclesiastes fala que a terra vai permanecer para sempre, né? Então, no sentido de, na verdade, assim, os céus e terra passarão, mas a palavra não passará. Ou seja, ele está dizendo que as experiências que a gente vai vivendo, os homens vão vindo, as gerações vão se passando, mas a terra permanece. Esse que eu acredito que seja o contexto do que a senhora está falando aí. Pois é. Pois é. Exatamente. Uhum. Sim, sim. Ou seja, conclusão do que falamos aqui. Depois a gente conversa mais, irmã. Então a crise não é exceção, é o normal. A história premia quem age em meio aos conflitos. Não se vence esperando o céu ficar azul, se vence plantando mesmo sob a tempestade. Tá? Essa parte dos conflitos externos. Tá? Então, falado isso, verificamos aqui conflitos internos, né? Então, há potencialmente dentro de nós uma guerra, desejos desordenados, inveja, ambição e cobiça que nunca satisfazem. Tá? Então, o que está lá no versículo 2 do capítulo 4? Né? Então, vocês cobiçam e não conseguem o que desejam, matam, invejam e nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Está no versículo 2. Tá? Então, os conflitos internos, eles geram frustração, tá? Então, ou seja, desejar sem alcançar, inveja, então desejar o que é do outro, e uma ambição egoísta, buscar a satisfação própria a qualquer custo. Tá? Então, são primeiras ideias agora em relação ao conflito interno que está acompanhando tudo que a gente já falou até agora dos conflitos externos. Alguns efeitos dos conflitos internos, tá? Então, Tiago acusa os leitores de adúlteros espirituais, né? Ou em outras versões, infiéis, porque traem a aliança com Deus ao se tornarem amigos do mundo. Tá? Então, ele fala lá, gente infiel,
Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A inimizade. Então, tornam-se inimigos de Deus quando colocamos o mundo acima deles. Tão forte isso, né, irmãos? Então, colocar o mundo acima de Deus é uma questão que se deve observar e se pensar nos dias de hoje. Tá? Não só Tiago, mas lá a carta de Pedro fala a mesma coisa, né, que nós somos nação santa, geração eleita. A carta de João fala sobre não sermos amigos do mundo e sim amigos de Deus. E Tiago fala aqui, né, que a gente se torna inimigo de Deus quando colocamos o mundo acima dele. Ah, então nós vivemos no mundo, mas somos separados dele. Ah, então essa relação de estar no mundo, mas ser separado, ela é bem complexa, né? E requer sempre muita presença do Espírito Santo, muita oração, e muito relacionamento, né, em Cristo para que isso aconteça. Então, quantos nós não perdemos, né, para o mundo por problemas que estão no mundo. Tá? E por isso, aqui na introdução do capítulo, o Tiago fala aí sobre a sabedoria terrena, né, que ela é animal, demoníaca, ou seja, normalmente o que faz o cristão ser perdido para o mundo são esses desejos da carne. Né? Então, de toda a ordem, né? Os próprios prazeres que Tiago fala. Tá? Então, quando a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. E aqui, insensibilidade, o coração endurece, perdemos a sensibilidade espiritual e nos afastamos da vontade de Deus. Tá? Então, cada vez mais temos que tirar o coração de pedra e termos o coração de carne, né? Então, termos a sensibilidade ao Espírito, não nos tornarmos insensíveis, que é isso que Tiago está querendo dizer aqui. E aqui, como ser um cristão anticrise? Né? Então, vimos os conflitos externos, alguns pontos da carta de Tiago que ele fala dos conflitos internos que temos em nós mesmos e no convívio com o próximo. E como ser um cristão anticrise? Alguns pontos a considerarmos aqui. Então, primeiro, sujeição a Deus. Então, reconhecer a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então, portanto, sujeitem-se a Deus. Então, primeiro ponto. Então, reconhecer essa autoridade é fundamental. Resistência ao diabo. Não ceder às tentações. Resistir ativamente ao diabo com a promessa de que ele fugirá. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, Tiago coloca aqui, né, alguns verbos. Né? Então, primeiro, reconhecer a autoridade e resistir. Então, curiosa essa colocação de resistir ao diabo. Ele diz o seguinte, que as tentações vão estar presentes, que o inimigo está agindo no mundo espiritual, tá? E principalmente quando ele vê irmãos cristãos sendo levantados com chamado, ele tem um propósito contrário à igreja, contrário ao cristão, que é a imagem e semelhança do Criador, e Tiago nos alerta para que a gente resista a isso, resista à tentação, resista aos desejos, à vontade de pecar, ao que é apresentado, tá? Para que, fazendo isso, o inimigo vai olhar e vai falar, com esse aí eu não posso brincar, e vai se afastar. Tá? Essa é a mensagem que Tiago está tentando passar para a gente. Então, próximo, aproximação a Deus. Então, buscar relacionamento íntimo com o Senhor, sabendo que Ele se aproxima de quem o busca sinceramente. Tá? Então, cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Tá? Então, buscar relacionamento. Então, relacionamento vem através do bom exemplo, vem através do momento de oração, através da leitura da palavra, através da leitura e o entoar de louvores. Tá? Então, são todas maneiras de buscarmos essa aproximação de Deus. Tá? O contato com as coisas de Deus, com a natureza. Né? Então, uma contemplação, as coisas de Deus, uma ida para uma chapada, para uma caminhada, onde você vai ver o nascer ou o pôr do sol. Tá? Então, são situações, né, daí, na particularidade de cada um sabe a forma
de se buscar a Deus ou o seu relacionamento íntimo, tá? Mas o importante é isso aí, ter sempre esse momento de aproximação com Deus. Tiago fala também sobre a purificação pessoal, né? Então, agir para limpar mãos e pensamentos. Conduta e intenções devem ser purificadas, né? Então ele fala, purifiquem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, limpem o coração. Tá? Então, ou seja, o agir, né? Essa limpeza de mãos refere-se ao agir, e os pecadores que têm a mente dividida, ou seja, um pé aqui, um pé lá, tá? Limpem o coração, esteja com o coração limpo e busque o coração santo a todo momento. Arrependimento. Tá? Então, somos pecadores e sabemos que por vezes e outras nós iremos escorregar, né? Mas o arrependimento diz que é reconhecer o próprio pecado com tristeza e quebrantamento, tá? Seja em palavras, seja em ações, pensamentos ou até mesmo em inércia, tá? Porque o pecar, né, fazendo uma reflexão, não é só o agir de forma errada, também é o deixar de agir de forma certa. Tá? Então, ou seja, quando a gente tem essa consciência, esse arrependimento, tá? A gente, como diz aqui Tiago, lamentem, chorem e se arrependam. Tá? A gente vai estar nos aproximando de Deus. E nesse mesmo contexto, a humilhação, para se colocar diante de Deus em humildade, reconhecendo nossa dependência total dele. Humilhem-se na presença do Senhor e Ele os exaltará. Tá? Então, ou seja, os que se humilham serão exaltados. Então, essa relação, esse contraponto, tá? Jesus sempre fez muito e a Bíblia sempre fez muito essa colocação para que o homem se mantenha humilde, tá? Para que ele seja exortado no reino. E uma conclusão parcial: o cristão anticrise é aquele que vence conflitos externos, internos, não confiando na própria força, mas sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, buscando pureza e humilhando-se diante do Senhor. A vitória não é fruto da autossuficiência, mas da dependência e obediência a Deus. Tiago ensina que o caminho da paz verdadeira passa pela rendição total a Deus. Ok? Leiam aí. E vamos seguir. Então aqui eu fiz um paralelo com uns trechos desse livro aqui, ó, Antifrágil, tá? Aplicado ao tema do que nós estamos conversando. Então, esse livro Antifrágil fica a recomendação de leitura. Da última aula, eu recomendei 2 livros, né? Um foi O Poder do Hábito. Nós conversamos sobre bons hábitos para aplicarmos na vida cristã. E As Armas da Persuasão, ou seja, ferramentas que nos permitem, seja pela palavra ou pelas ações, convencer e nos termos mais firmes naquele posicionamento que queremos colocar. Esse livro Antifrágil, né? Do autor, do Nassim Nicholas Taleb, fala justamente sobre coisas que se beneficiam do caos ou em momentos de crise. Fica a recomendação de leitura também. Esse autor, né, ele é estatístico, analista de risco, né, e matemático de formação, mora nos Estados Unidos e sua religião ela é grega ortodoxa, é uma religião, é um braço do catolicismo, né, mas eles têm algumas diferenças, como não acreditar na autoridade do Papa e algumas coisas da doutrina que são diferentes. Mas ele é cristão. Tá? Ou seja, o que ele fala no livro? Né? Então, ele fala, relativo aos conflitos externos, que a fragilidade é revelada pelas tensões. Então, o Taleb mostra que sistemas frágeis colapsam diante do estresse e que, da mesma forma, corações frágeis entram em guerra quando pressionados. Tá? Então, ele usa esse termo antifrágil, tá? Por isso que eu coloquei cristão até anticrise, porque ele fala que o contrário de frágil não é robusto. O que é uma coisa frágil? Um copo plástico, né? Então, se apertou, ele amassou.
uma coisa antifrágil, uma coisa robusta, mas que ainda assim, se eu jogar isso aqui no chão, talvez demore um pouquinho mais, mas ela vai quebrar. Algo que é antifrágil é que se fortalece com as pancadas. Essa é a ideia dele. E a ideia nossa para o que nós estamos trazendo em relação aos conflitos. A cada problema, seja do ambiente que nos cerca, seja dos problemas internos que vivemos, a gente tem que sair mais forte, fortalecido. Então a gente não vai ser o contrário de frágil, que é robusto. O robusto vai tomar umas 2, 3 pancadas e vai quebrar igual. Agora o antifrágil não, ele vai se fortalecer e vai aprender com aquilo. Tá? E não tem jeito, irmãos, a crise vai expor a nossa fraqueza, não tem jeito. Tá? Então, nos fortalecemos, a pessoa, para ficar forte, ela tem que ter sido fraca um dia. Tá? Seja, deixa eu terminar aqui no final, você fala, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Então, conflitos externos são sinais visíveis de sistemas internos frágeis, né? Em Tiago fala, de onde procedem as guerras, das paixões que lutam dentro de vós. Tá? E em Taleb ele fala que o frágil ama o equilíbrio. Tá? E a gente sabe que não é isso. A gente vive em desequilíbrio. Pessoa que vive em equilíbrio, ela dificilmente, às vezes, ela conquista algo. A gente vive em desequilíbrio. Para você conseguir algo profissional, às vezes você deixa um pouco de lado a família para se dedicar mais ao trabalho. Para se dedicar à família, você se afasta do trabalho e põe mais energia na família. Então, é isso que ele fala, né? Então, quem ama o equilíbrio, tudo equilibradinho, dificilmente vai sair do lugar. Tá? Então, o mundo é um desequilíbrio. Tá? Conflitos internos, né? Então, sistemas internos expostos ao caos. Então, desejos não satisfeitos é igual a uma crise interna. Em Antifrágil, Taleb ensina que sistemas precisam de estresse para crescer. Então, um cristão anticrise aceita a luta interna como oportunidade de amadurecimento, não como tragédia. Já falamos em aulas passadas sobre o que é murmurar. Uma pessoa que enfrenta um probleminha, está murmurando. Em Tiago, vocês cobiçam, invejam e vivem a lutar. E o Taleb fala no livro Antifrágil que o antifrágil se beneficia do choque. Ou seja, pegar essas oportunidades para amadurecimento, para crescimento. E alguns efeitos dos conflitos internos, então, né? Então, resultado da não adaptação ao estresse. Frustração, quando resistimos ao desconforto, ao invés de aprender com ele. Infidelidade, preferimos atalhos mundanos, fugindo do processo de crescimento. Então, olha só, né? Então, o que são atalhos mundanos? A pessoa que está com um problema financeiro e vai querer dar o golpe na restituição do imposto de renda, a pessoa que vai, por pequena corrupção no seu trabalho, vai pegar alguma coisa, vai usar do local de trabalho, seja para imprimir alguma coisa, para tirar alguma coisa que é de lá em benefício próprio. Tá? Então, são questão de atalhos, né? Atalhos nos relacionamentos, assim por diante. Inimizade, quando nos alinhamos ao sistema frágil do mundo. Tá? Então, ou seja, amizade com o mundo e inimizade com Deus. E ele já fala aqui, né, que o sistema do mundo ele é frágil. Podemos constatar isso aí nos exemplos que nós já citamos. E insensibilidade, então tornamos-nos insensíveis porque paramos de reagir positivamente ao estresse. O famoso, não vou bater em cachorro morto. Não existe isso aí. O cristão, ele não pode ter insensibilidade às pancadas. Ele vai tomar pancada e tem que sempre reagir. Tá? Daí o irmão fala, mas professor, eu estou sendo perseguido no trabalho. No trabalho meu chefe é chato, está difícil. Eu tento falar alguma coisa de Deus e parece que tudo dificulta a minha volta. Daí a resposta é, está no caminho certo, meu irmão. A palavra fala o seguinte, né, que quem deixar pai, mães e campos, ou seja, os bens que tem para seguir a Jesus, ele vai dar ainda nessa vida o quê? 100 vezes mais amigos, parentes e bens, porém com o quê? Com perseguições. Ou seja, se você está falando a palavra de Deus, está tentando ser exemplo, você vai ser perseguido. Então, perseguição significa
Está sendo perseguido? Acelera. Chega mais cedo no trabalho. Se o chefe está cobrando alguma coisa, faz antes do que ele cobra. Tá? Então, esteja mais disponível, acorda mais cedo. Tá? Então, está sendo perseguido, acelera. Comportamento antifrágil. Sujeição a Deus, entregar o controle para Deus, reconhecer que não dominamos as variáveis do caos. Tá? Então, isso tudo eu estou colocando um ponto de vista em relação ao livro Antifrágil. Hein? Então, ou seja, entregamos o controle para Deus e reconhecemos que nós não dominamos as variáveis do caos. Então, a pessoa acha que ela tem o controle das coisas. Tá? Então, muitas vezes ela quer agir com a mente e não age com o coração. Então, ela pega lá ela teve um aumento no salário, daí ela fala, eu estou ganhando aqui 10 mil, vou botar a conta redonda, tá? Estou ganhando aqui 10 mil reais, 10% do dízimo que eu tenho que devolver para Deus é 1.000, mas eu tive um aumento, 1.000 vai fazer falta, hein? Então, a pessoa não tem, você acha que tem controle das coisas, mas pode aparecer qualquer coisinha pequena, um problema de saúde que seja uma cirurgia, hoje é 100 mil reais, ela piscou o olho. Então, realmente, a gente tem que ter esse entendimento que a gente não consegue com as nossas próprias forças resolver as coisas. Resistência ao diabo, né? Então, não ceder ao estresse negativo, às tentações, mas transformar o caos em crescimento. Então, ele chama tentações desse estresse negativo, ou seja, coisas que você sabe que são erradas, mas você fica inclinado a fazer. Tá? Normalmente, isso é o Espírito Santo falando com o irmão, não vai por aí não. E a aproximação a Deus, criar posição positiva ao que é eterno, resistente e antifrágil, ou seja, a presença de Deus. Purificação pessoal e limpeza interior. Né? Então, o cristão antifrágil constantemente elimina excessos, ajusta comportamentos e corrige rotas. Olha que legal. Né? Então, elimina excessos, coisas que estão pesando a sua mochila, ajusta comportamento, que tem que ser ajustado ao longo de todo o caminho, tá? E corrige rotas. Arrependimento e humilhação. Reconhecer as falhas, aprender com o erro e se reconstruir mais forte. Tá? Então, só quem faz erra. Quem tem medo de errar não vai para frente. Então, Taleb diz aqui que o antifrágil não apenas sobrevive ao erro, mas cresce a partir dele. É o sistema que a gente fala, né? Então, a pessoa frágil sobrevive e sai mais forte daquela situação que ela está vivendo. E a conclusão parcial é que o cristão anticrise é o cristão antifrágil, né? Então, ele não se desespera com o caos, ele usa o caos a seu favor. Não se rebela contra Deus, se aproxima de Deus. Ele não esconde sua dor, ele se purifica nela. Então, a pessoa não precisa ter vergonha de que está passando por determinado problema ou que não sabe de algo. Crise é crescimento disfarçado. Quem entende isso governa, quem não entende é governado. Ok? Essa é a conclusão parcial dessa parte que eu queria trazer para os irmãos. E agora aqui algumas ideias desse livro, mais outra indicação de leitura. O livro do pastor Bill Hybels, que é Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando. Um livro que fala sobre os traços do nosso caráter. Os traços do nosso caráter justamente são aqueles quando nós estamos no nosso momento sozinhos, nos nossos pensamentos mais profundos. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Então, agir ou fazer o que é certo, simplesmente por estarmos em sociedade, né, ou que você se vê compelido àquilo, é mais simples. E agora, realmente, o traço do seu caráter quando você está sozinho. Vamos lá. Então, quem sou eu em um momento de crise? Tá? Então, a primeira coisa que o autor do livro coloca é sobre amor. Então, o amor com firmeza. Tá? Então, quem falou essas palavras aqui, hein? Vamos ver se os irmãos sabem. Ó. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Uma pessoa ruim que falou isso aí ou não? Quem que falou isso aí? Nosso mestre, né? Então foi Jesus que falou isso aí. Tá? Então isso é amar com firmeza. Tá? Agora, alguns outros exemplos de amor aqui, ó. Uma mulher, tudo baseado em situações reais, uma mulher se recusa a continuar dando desculpas para as faltas de seu marido ao trabalho por causa de constantes ressacas. Tá? Então isso nós chamamos aqui de amor firme. O pai percebe as lágrimas no rosto da filha e por isso se senta do lado dela, levando-a a contar o que está em seu coração. Isso é um amor recheado de ternura. Um homem ou uma mulher recusa uma tentadora proposta de promoção no trabalho para que os filhos possam permanecer no lugar onde já fizeram amigos e fincaram raízes. Isso é amor sacrificial. E uma jovem viúva perdoa o motorista que, embriagado, atropelou e matou seu marido. Isso é amor radical. Percebam aí que coisa, né? Então, uma jovem viúva perdoou o motorista que, embriagado, atropelou e matou seu marido. Isso é amor radical. Então, realmente, dentro dessa ótica do perdão, verificamos aí que perdoar tem que ser uma decisão, né? Que não é fácil. E os traços do caráter que estão ameaçados de extinção. Tá? Então, esses traços do caráter aqui são coisas que, em momento de crise, são importantes que estejam consolidados e, infelizmente, nos dias de hoje, estão ameaçados de extinção. Eu trago exemplos aqui, né? Então, coragem. Que traço do caráter é coragem? Ele colocou aqui, uma mulher enfrenta o pavor de falar em público para contar à sua igreja uma miraculosa resposta de oração. Isso é coragem. Tá? Um traço, caráter ameaçado de extinção. Um homem faz o propósito de levantar-se 20 minutos mais cedo, todas as manhãs, para correr em volta de um quarteirão e cumpre sua promessa. Isso é disciplina. Outro traço do caráter que tem se perdido nos dias de hoje. Uma professora pacientemente investe num aluno desatento e descobre que ele é um escritor talentoso. Isso é visão. Traço do caráter que temos deixado de lado. Com nossa falta de tempo, com o nosso egoísmo, tá? Com os nossos afazeres, estarmos comprometidos demais em afazeres e em rotinas, tá? Perdemos esse traço da visão. E por último, um universitário, já vencido pelas provas e monografias, pensa em desistir, mas decide continuar e estudar. Isso é persistência. Tá? Então, 4 traços importantes do nosso caráter para a gente nos fortalecermos diante de conflitos externos e internos. Quais são eles? Coragem, disciplina, visão e persistência. Tá certo? E as soluções para os conflitos, né? Então, posicionamento, a sugestão e resistência, sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. O autor enfatiza a importância de posicionamento firme diante a crise, não negociar princípios. Tá? Então, é uma relação entre princípios e regras. Regra eu posso quebrar? Sim ou não? De vez em quando, sim. Exemplo, uma regra de trânsito, se eu tiver com uma pessoa doente e precisar chegar no hospital em 1 minuto, eu vou quebrar uma regra de trânsito. Ou seja, vou acelerar meu carro para chegar o mais rápido possível em prol de algo maior. Quebrei uma regra. O princípio é inegociável. Tá? Então, dentro das nossas casas, das nossas famílias, não podemos abrir mão de negociar alguns princípios. Tiago manda, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. E a mensagem, não se dobre diante da pressão. Tá? Vamos usar a pressão para subir de nível. Tá? E a forma de acessarmos isso aí, é um outro exemplo dentro da biografia desse autor, que é um investidor, que é Charles Munger, que tem uns modelos mentais para enfrentarmos crises. Tá? Estamos terminando a aula já. Que são bem bacanas aqui, eu vou só pontuar. Estou vendo que alguns irmãos estão tirando foto. A
Os slides eu disponibilizo depois, tá? Para quem quiser ler com calma, sem problema nenhum. Então, quais modelos mentais são esses aí? Primeiro, para enfrentarmos crises, regra o princípio de Pareto. 80% dos nossos problemas, a maior parte dos problemas, estão em 20% das causas. Poucas coisas, né, geram muitos efeitos na nossa vida. Isso vale para tudo. Tá? Então, se você for ver, poucas coisas, ou seja, 20% das causas tomam 80% do nosso tempo do dia. Tá? 20% dos nossos problemas, 80% dos nossos problemas financeiros, muitas vezes estão em 20% em coisas pontuais, mas que geram um grande impacto. Tá? Então, esse é o modelo mental dele. Outro, inversão. Em vez de perguntar, né, como eu vou ter êxito, como eu vou sobreviver, como eu vou me dar bem em algo, você vai perguntar, o que pode me fazer fracassar? E evitar o que te faz fracassar. Tá? Se você faz o que te evita fracassar, você está no caminho daquilo que vai dar certo. Então, vantagem competitiva. Então, busque vantagens sustentáveis. Tá? Então, busque vantagens sustentáveis, ou seja, coisas que vão permitir com que você continue na caminhada. Tá? Círculo da competência, isso é importante também. Ó. Só tome decisões dentro do que você realmente entende. Tá? Então, muito cristão quer tomar ou não tem humildade de assumir que ele não entende de determinados assuntos. Tá? Então, tome decisão naquilo que você entende. Viés de confirmação. O ser humano procura informações que confirmem o que ele já acredita. Tá? Isso é muito comum de a gente ver no ambiente de trabalho, em casa. Então, o irmão quer trocar de carro. Ele escolhe o carro que ele quer, daí depois ele vai atrás dos argumentos para justificar aquilo que ele escolheu. Tá? Então, esse que é o viés de confirmação. Não. Então, você tem que pegar, em cima dos quais são os parâmetros que eu vou usar. Melhor relação de consumo, questão estética, valor, condição de financiamento, valorização, e em cima disso o resultado vai vir, não o contrário, que é o que normalmente acontece. Viés de consistência, continuar em algo só porque já começou, mesmo que esteja dando errado. Então, a consistência ela é positiva e negativa. Tá? Então, consistência, fazer algo ao longo do tempo, durante muito tempo, e deixar que o tempo haja a meu favor. Isso vale positivamente como negativamente. Tem gente que começou alguma coisa e que não para ou não desiste ou não abandona aquela ideia porque ele tem esse viés aí. Ele quer continuar, mas ele não vê que está dando errado. Tá? Então, esse é um viés de consistência. Sistema de incentivo. Então, as pessoas agem conforme incentivos. Viu? Tá? Então, essa mentalidade é importante, esse modelo mental. Seja incentivo físico, a parte sexual, alimentação, bem-estar, a parte financeira, seja um retorno financeiro, seja emocional. Tá? Uma palavra de apoio, se sentir bem, se sentir feliz, ter momentos de alegria. Então, esse sistema de incentivo é importante. Escassez, né? Então, o sentimento de escassez é um valor percebido, é aumentado quando algo se torna raro ou limitado. A contabilidade comportamental, então, justificamos más decisões com explicações convenientes. Tá? Então, normalmente, as más decisões, né, vêm junto ou vêm acompanhadas de uma justificativa, quando muita coisa não tem justificativa. Tá? Então, você simplesmente falar, não fiz, está errado, ok, vamos para a próxima. Tá? Então, é um modelo mental que economiza muita energia. E aqui o que ele chamou de efeito Lula-Palusa, né? Ou seja, quando vários viés agem juntos, o efeito é amplificado. Quando vários pontos desses acontecem ao mesmo tempo, você tem um efeito muito maior, tá, no modelo mental que você está trabalhando. E aqui a gente fecha, para fechar a nossa aula, e abrir aí mais para alguns minutinhos de pergunta, a nossa conclusão. Né? Então, a crise, segundo Tiago 4, nasce das guerras internas provocadas pelos desejos desordenados do coração humano, gerando conflitos externos, frustração, infidelidade e inimizade com Deus. A solução bíblica é clara: sujeição a Deus, resistência ao diabo, aproximação sincera ao Senhor,
purificação interior e arrependimento genuíno. Tá? Em resumo, o cristão anticrise é aquele que, ancorado em Deus, aprende a prosperar no meio da desordem, tornando-se cada vez mais forte e preparado para governar diante de todas as circunstâncias. E essa que é a mensagem que eu procurei resumir de forma rápida, não deu para aprofundar em cada ponto, mas tivemos um panorama geral e uma ideia, né, ou uma interpretação do que Tiago nos passa no seu capítulo 4. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de todos. Pedir, viu, Fabrício, esses momentos finais que os irmãos vão falar, sempre eu vou pedir para ele cortar a transmissão, e daí a gente fala aí para a gente ter essa participação sem a transmissão. Tá?